Olá, pessoal. Aqui quem fala é Lorenzo, do Espaço Mindset Digital. Vamos começar nosso podcast Pense Digital, episódio 7, Cultura Digital e o que podemos aprender com as startups. A cultura digital, ela é tão fundamental porque é o novo normal, né? Depois que a gente entrou nesse período de pandemia, algumas pesquisas indicaram que houve uma evolução, né, dessa transformação digital, desse caminho digital, em 4 semanas, o que era para ter sido evoluído em 5 anos. Então, essa digitalização completa da nossa organização econômica, social, né, é uma estrutura que vai se tornar permanente e a forma da gente comunicar já mudou e nunca mais vai voltar como era antes. Né? Isso aqui o Manuel Castel já disse agora, há pouco tempo. Né? Então, vamos lá. Quando a gente fala de cultura digital corporativa, o que a gente se lembra rapidamente? Startups. Né? Que são essas startups? Startups são empresas, né, que, na verdade, elas começam como um grupo de pessoas à procura de um modelo de negócio inovador, repetível, escalável, trabalhando em condições de extrema incerteza. Isso aqui é uma definição que vem lá do Vale do Silício, e aí hospedados apenas lá, e eles disseminam. Né? Então, quando a gente pensa nessa profusão de startups, né, de empresas extremamente inovadoras, que trouxeram, né, rupturas nos mercados onde elas atuam, né, a gente fica pensando, poxa, e como é que funciona a cultura dentro de uma empresa dessa? Né? Por que é tão diferente essa cultura das empresas que a gente ou trabalha, né, se não é uma startup, ou que a gente acostumou, né, a estudar nos cases, né, nos cursos, enfim. Né, como é que funciona uma cultura digital implementada na prática? Né? A grande questão, né, a diferença maior de uma empresa tradicional e de uma startup, não é que na empresa tradicional não tem digital. Poxa, depois de tantos anos, mais talvez 20 anos, né, de internet comercial só no Brasil, um pouco mais, é óbvio que todas as empresas tradicionais, elas têm uma parte digital. Né? Tem o seu site, tem muitas vezes seu centro de atendimento, tem sistemas, né, internos da empresa que são sistemas digitais, mas a questão principal é que o digital é parte da empresa e não está no centro de tudo. Então, numa startup, como ela normalmente começa com um grupo pequeno de pessoas, o digital já vem no centro de tudo. E isso faz com que, né, a transformação digital necessária de uma empresa que ainda não é completamente digital, ela precisa mudar processos, modelos de negócios, competências, experiências do cliente, que muitas vezes não estão encaixadas ainda no mundo digital. E na startup, não, a startup já vem isso tudo já completamente no modelo de negócio, no centro nervoso da startup, todos esses processos, né, o seu próprio modelo, as competências das pessoas que estão ali inseridas dentro do ecossistema da startup. Essas pessoas inseridas, não necessariamente só dentro das startups, mas todas as partes interessadas no negócio da startup, os próprios usuários, já são usuários digitais. Né? E a experiência do cliente, tudo é digital numa startup. Então, essa transformação que é necessário fazer nas empresas tradicionais, né, por meio de quê? Por meio dessa exploração intensa de mudanças, né, e oportunidades de tecnologia digital, que propiciam essa maior interação e engajamento com todos os atores do ecossistema da empresa, ela não é uma coisa fácil de fazer.
Enquanto a startup já nasce com isso tudo já no seu DNA, as empresas hoje estão buscando, né? Só que a cultura é o principal obstáculo para essa transformação digital. E olha que as empresas estão gastando dinheiro nisso, né? Só em 2018 foram 900 bilhões de dólares em projetos de transformação digital fracassados, ou seja, 70% de todos os projetos implementados em 2018 fracassaram. E em 2020, as empresas no mundo inteiro investiram 2 trilhões em transformação digital, ou seja, a percepção que essa transformação ela tem que acontecer, isso já é claro para todo o mercado. A questão é a transformação da cultura, que ainda é o principal obstáculo. Então, vamos falar um pouco, né? E isso aqui vem de um obstáculo, é a cultura. Vamos lá. Para a gente falar de cultura, eu queria antes voltar, como a gente está no 7º episódio dessa série de podcast, eu acho que é importante a gente voltar a falar sobre o mindset digital, que é a base do que a gente está falando aqui, e como eu vou abordar essa questão da cultura digital e o que a gente pode aprender com as startups. A ideia é aprender quanto ao mindset digital. Eu queria trazer essa definição do ser digital que a gente trouxe lá no primeiro podcast, que é o que nos torna capazes de quase instantânea, gratuito e perfeitamente nos conectarmos com pessoas, dispositivos e objetos físicos em qualquer lugar de forma mais distribuída ou descentralizada. Isso aqui vai ser importante ao longo desse podcast que a gente está falando agora. Por quê? Porque a gente está falando de conectividade instantânea, praticamente gratuita, né? Onde a gente está se conectando de forma distribuída com pessoas, dispositivos, objetos. Então, a gente está dentro de vários ecossistemas com os nossos dispositivos, seja o computador, seja o smartphone, né? Seja dentro dos sistemas das organizações, em aplicativos, enfim, a gente está conectado, né, e cada vez mais hiperconectados. Outra coisa, para falar de mindset, né, mindset digital é a mentalidade, ou seja, que atitude mental eu tenho para encarar esses desafios de estar completamente conectado, né, de forma distribuída, nos ecossistemas digitais à nossa volta. Então, o mindset digital, o conceito que eu utilizo, é que ele consiste em atitudes mentais para encarar os nossos desafios, resolver os problemas de quem? Dessas pessoas com quem a gente se conecta, né, pela apropriação cocriativa das tecnologias digitais. Aí essa apropriação cocriativa, ou seja, já que é distribuída, e a gente já falou em outros episódios desse podcast, né, como ela é distribuída, a gente está fazendo contato com todas as partes interessadas num determinado problema, tema ou assunto de um ecossistema digital que a gente entra. E aí essa possibilidade dessa distribuição permite a cocriação. Eu não necessariamente, né, não, pelo contrário, a gente não se fecha mais, né, em soluções na apropriação dessas metodologias, dos conceitos e das tecnologias. Por quê? Porque a gente agora, e principalmente a gente vai ver que é a cultura da startup, ela experimenta e busca pelo aprendizado contínuo nessas redes distribuídas. Então, o mindset agora é um mindset de experimentação, uma busca de aprendizado contínuo. Então, a gente vai ter que aprender o resto da vida e aprender a desaprender e reaprender, porque as coisas estão mudando muito rapidamente, e ter uma atitude, né, ou seja, uma atitude mental, um mindset voltado a resolver problemas de quem das pessoas com quem a gente se conecta. Então, as pessoas são os nossos usuários, as pessoas são os nossos clientes, as pessoas são os nossos alunos, no meu caso aqui. Então, eu preciso ajudar, e essa é a disposição principal do mindset digital. Eu preciso trazer o que eu tenho de melhor em competências, de conhecimento e atitudes para ajudar a resolver os problemas das pessoas com que a gente se conecta.
E aí entra, né, dentro de uma pesquisa feita por essa Capgemini Digital Transformation Institute, essa mesma pesquisa que descobriu que 62%, né, de todos os participantes apontaram a cultura digital como o maior entrave para o sucesso das transformações digitais nas empresas. Então, eles atribuíram 7 atributos chaves da cultura digital. Então, primeiro o atributo, a inovação, né? Então, a inovação, eu vou falar de cada um deles e vou associar cada um desse atributo ao mindset das startups. Então, esse é o nosso objetivo hoje, é olhar para esses 7 atributos: inovação, tomada de decisão orientada por dados, colaboração, uma cultura aberta, digital first mindset, ou seja, uma mentalidade que as soluções digitais são o caminho padrão, é a primeira coisa que a gente pensa, né? Agilidade, flexibilidade, centricidade no cliente. Então, esses 7 atributos, eles caracterizam, segundo essa pesquisa, né, os atributos chaves de você conseguir criar e desenvolver uma cultura digital dentro de uma organização. Por que isso é importante? Né? Porque se eu não estou dentro de uma startup que já tem isso de uma forma intrínseca e já dentro do DNA, eu estou numa empresa tradicional, eu trabalho numa empresa tradicional, e eu posso ser tanto membro de equipe como um gestor. Se eu for gestor, eu preciso entender como implementar isso. Se eu for um membro de equipe, eu preciso me apropriar desses atributos chaves para poder realmente colaborar de forma mais efetiva nos projetos e no meu trabalho, no que eu estiver envolvido. Então, isso é importante, essa cultura digital, ela é importante uma apropriação e uma disseminação. É óbvio que a disseminação ela se dá muito mais pela liderança do que pelas pessoas que estão na ponta. No entanto, o que a gente tem visto hoje é que cada vez mais os problemas são novos. Então, a gente precisa ter essa abertura para encarar novos problemas, e muitos problemas que batem lá na ponta são as pessoas que estão no dia a dia, que elas começam a entender melhor como aquele problema e acabam liderando, né, as soluções. Então, a gente vê que a liderança ela já não é mais uma função hierárquica dentro de um organograma. A liderança ela está sendo colocada à medida que um problema acontece, quem é que está à frente da descoberta e da orquestração de equipes para resolver aquele problema. Então, muitas vezes, um especialista, que antes, né, não era considerado um líder, porque ele estava dentro de uma equipe, dentro da sua especialidade, ele vai precisar agora liderar outras pessoas, porque é ele que vai ter uma noção mais clara de como conduzir a solução daquele problema. Então, essa questão, né, quando a gente fala da cultura digital, e nesses podcasts, e na forma como eu trabalho o Mindset Digital, que são 4 pilares, o primeiro pilar, exatamente esse que a gente vai falar hoje, que é a cultura digital. O segundo pilar é a liderança empreendedora. Então, é essa necessidade que a gente tem hoje de, dentro dessa cultura digital, agir como líderes e líderes empreendedores, porque a gente vai ver, dentro da cultura digital, quando a gente fala de inovação, a gente precisa empreender. Então, vamos para frente. Quando a gente fala de inovação, a gente precisa empreender. Então, vamos para frente. O terceiro pilar, né, deixa eu só continuar, o terceiro pilar é metas, resultados e ágil. Então, quer dizer, a gente está falando de tomada de decisão orientada por dados. Eu preciso ter agilidade e flexibilidade. Então, aqui, como nosso terceiro pilar, ele está aqui e também é descrito como um atributo-chave da cultura digital. E o quarto pilar é onde tudo acontece, que são nas plataformas e nos ecossistemas digitais. Então, são com esses 4 pilares que a gente trabalha, né, dentro do espaço Mindset Digital, o desenvolvimento do Mindset. Vamos lá. A inovação, né, ela significa o quê? Que a gente precisa, dentro dessa mentalidade inovadora, comportamentos que apoiam tomada de risco,
pensamento disruptivo e a exploração de novas ideias. Né? Então, deixa eu definir rapidamente inovação. Quando a gente está trabalhando com novas questões, novos problemas, né, a gente tem que explorar ideias. Né? Quando a gente explora ideias, ou seja, a gente desenvolve, né, dentro, principalmente agora, como a gente trabalha de forma distribuída, trabalha com pequenas equipes, tentando resolver problemas. Essa criatividade é uma criatividade coletiva. Então, a gente trabalha com ideias que são levadas para um ambiente criativo. A gente precisa criar essas bolhas, que a gente chama até de co-criativas, dentro do espaço Mindset Digital, que a gente cria uma bolha co-criativa para que a criatividade ela comece a florescer. Para quê? Para que a gente possa agir, né? E nesse momento, quando a gente tem ideias novas e a gente age, a gente ainda não tem inovação. A gente pode ter inventado alguma coisa. Então, a gente vê muitas tecnologias que foram inventadas há mais de 30 anos, só agora que elas estão sendo apropriadas pelo mercado e gerando resultado, é que a gente tem o termo característico da inovação. Então, quer dizer, a inovação é essa, e principalmente agora a inovação dentro da cultura digital, dentro do meio digital, é uma inovação co-criativa, que a gente age em conjunto buscando um resultado, né? E essa inovação ela se materializa através desses processos experimentais, que são interativos, a gente vai ver por quê, interativos, e buscando o quê? Aprendizagem. E essa ideia do empreendedorismo, né, essa ideia da inovação, ou seja, por que empreendedorismo? Porque empreendedorismo é você enxergar dentro num problema uma oportunidade de trazer uma solução, ou seja, de gerar um resultado que vai minimizar ou resolver completamente o problema. Então, quando a gente fala de inovação, a gente está falando essencialmente de empreendedorismo. Né? Mesmo que seja um empreendedorismo interno, que a gente chama de intraempreendedorismo dentro das organizações, ou o próprio empreendedorismo a partir de uma startup, por exemplo. Né? E aí, o que a gente fala? Né? Como é que funciona a inovação nas startups? De inovação das startups, a gente trabalha, né, as startups trabalham em ciclos, que dentro do ciclo, que é um ciclo que é muito utilizado, o Lean Startup, né, do Caroli, ele fala sobre o quê? Ele fala em aprender para construir e construir para aprender. Então, você aprende sobre o contexto, com os dados que você tiver ali, o contexto do seu problema, da sua questão, do seu... daquela oportunidade, do problema que se enxergue e da oportunidade, e aí você cria uma nova ideia, constrói o que eles chamam dentro das startups de um produto, mas que eles chamam de mínimo produto viável, que é o primeiro ciclo onde você vai tentar atacar o problema de uma forma simples e muito focada. Para quê? Para testar aquela hipótese que foi proposta aqui na ideia e oferecer, né, esse mínimo produto viável aos usuários que estavam com aquele problema, as pessoas com quem a gente se conecta, que estavam com os problemas, para que elas possam devolver um feedback rapidamente e esses dados fazerem com que a gente aprenda novamente e gere novas ideias. Então, é um ciclo, aliás, são vários ciclos iterativos de aprender para construir, construir para aprender. Né? E dentro disso tudo, a gente tem essa ideia de quê? De oferecer um produto, né, ou seja, inovador, que resolve ou minimiza problemas das pessoas com quem a gente está se conectando. E aí entra essa questão, né, do segundo atributo-chave, segundo atributo-chave da cultura digital, tomada de decisão orientada por dados. É óbvio que hoje a gente tem uma
a possibilidade no digital de colher informações e dados de cada clique, cada acesso, cada decisão dentro dos nossos sistemas, né? Vide o que o Google e o Facebook eles têm de possibilidade de identificação de comportamentos, né, e de tomada de decisão dos usuários, para que a gente possa receber dados para orientar o nosso trabalho, né, da gente que está aqui, que eu estou falando tudo isso, essa cultura digital, estou falando para a gente que está aqui por detrás das telas, produzindo, né, transformação digital, desenvolvendo projetos digitais. Então, essa tomada de decisão orientada por dados é fundamental e é o básico hoje de qualquer empresa que está no meio digital. E como é que funciona isso nas startups? São esse modelo iterativo, né, de melhoria contínua, a partir quando agilmente eu crio o mínimo produto viável e já nessa criação eu já defino quais as métricas que eu vou medir para que a resposta dos usuários gere os dados necessários para eu aprender sobre aquela hipótese, se ela deu certo, se não deu, para eu gerar novas ideias, né? Então, nesse curto espaço de tempo e de posse de dados já de feedback real da utilização do meu produto, é que eu vou ter, né, uma forma mais acelerada de analisar erros e acertos, né? Por isso que a tomada de decisão na startup é sempre baseada em dados, né? Porque esse é o fundamento principal de você testar uma hipótese rapidamente e obter esse feedback. E no digital, a gente tem isso dentro dos sistemas, já desde a criação desse produto. Colaboração é o terceiro atributo-chave, né? Por que a colaboração é tão importante? Estão tocando e não está na hora que está na hora do podcast. Né? Então, essa colaboração, né, que é o terceiro atributo, se a gente está falando de problemas que a gente identifica nessa rede distribuída que a gente vive hoje em dia. Então, uma conexão distribuída, a gente identifica um problema e normalmente a gente consegue identificar esse problema de um grupo de pessoas específico. Então, cada vez mais essa nossa economia de plataforma e das soluções digitais estão identificando problemas de nichos específicos e aí a gente começa então a pensar o seguinte: poxa, a gente tem problemas novos. A gente precisa, nas nossas equipes, né, de pessoas com competências capazes de desenvolver essas competências e habilidades para lidar com aqueles problemas. Muitas vezes a gente não tem essas pessoas dentro da empresa, mas a gente tem dentro no mercado digital facilidade de conectar com pessoas e especialistas num determinado tipo de problema que a gente está atuando. Então, essas equipes interfuncionais, interdepartamentais e até de outras formas como crowdsourcing, trazer, né, pessoas para poder co-criar dentro de iniciativas, de hackathons, quer dizer, tanta coisa que está acontecendo agora, essa colaboração, e principalmente a colaboração com quem? Com o usuário final. Né? Porque se eu faço, né, naquele processo de aprender para construo um mínimo produto viável rapidamente, entrego isso para que as pessoas possam validar se aquela hipótese, se aquela ideia, se aquele produto, ela ajuda a minimizar o problema ou resolve o problema. E elas colaboram, então, com o feedback. E as pessoas gostam, adoram dar feedback e adoram co-criar. Né? As pessoas são feitas para trabalhar e viver em comunidades, e quando existe uma cultura, né, adequada, cultura digital adequada, que fomenta essa colaboração entre todas as equipes e todas as partes interessadas num determinado projeto, isso é uma coisa que potencializa todos os resultados. E como é que isso funciona nas startups? Né? A colaboração nas startups, primeira coisa, numa startup, a gente não mede, né, esses mínimos produtos viáveis pela quantidade de funcionalidades, e sim pela quantidade de aprendizagem validada
que se obtém nos ciclos de feedback. Então, a colaboração, ela vem exatamente quando a gente faz o ciclo completo, entrega um produto e valida através do ciclo de feedback se aquele produto está no caminho ou não está, né? Então, essa colaboração ela é fundamental para os próximos ciclos, né? E o feedback de qualidade surge o quê? Todas as partes interessadas vão atuar nesse feedback. Então, quem produz vai estar o tempo todo analisando, né, principalmente nesses projetos ágeis, tem várias, em cada sprint ou cada rodada do projeto, tem vários momentos onde todas as partes que estão envolvidas, elas colaboram para dar feedback, para entender o que foi fácil, o que a gente está fazendo, onde está parado o projeto, onde a gente deu certo. Então, essa colaboração sempre está vinculada ao feedback de qualidade. E aí o fracasso, né, ele não é essencialmente ruim. Porque se eu estou colaborando e todo mundo entende, de uma certa forma, o seu papel ali dentro do projeto, e principalmente o que a gente está fazendo é testar hipóteses e não querer acertar de cara, porque é óbvio que a gente quer acertar, mas pode ser que aquela hipótese ela não seja muito boa. Então, as métricas utilizadas devem revelar essa relação de causa e efeito de forma a ser fácil, né, colaborar em cima dos resultados. Então, quando o resultado ele não dá certo, muitas vezes não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, porque a gente já larga daquele caminho que não vai gerar nada de bom e já parte para o próximo. Porque no momento que a gente está fomentando aquelas ideias, no momento que a gente está estudando e criando as ideias, várias hipóteses são postas na mesa. Mas para o produto viável mínimo, a gente coloca pouquíssimas hipóteses para poder fazer um teste. Então, a gente vai testando hipótese por hipótese, né, dentro do produto, que já tem as suas métricas, que já tem o feedback, e a colaboração de todas essas partes interessadas potencializa, então, os resultados. Ou seja, a inovação, ela vem por conta dessa cultura colaborativa. Então, a aprendizagem validada é a maior medida de progresso, pois permite, né, quem está empreendendo saber os próximos passos e evita executar, mesmo de sucesso, um plano que não leva a lugar nenhum. Então, a gente não tem, né, quando a gente trabalha em empresas tradicionais, a gente tem, muitas vezes, nichos, né, de conhecimento que não se integram dentro de setores, dentro de projetos, e isso, como a startup ele tem essa, que é a próxima, até eu acho que eu vou falar, que é a cultura aberta, como a startup, primeiro é um pequeno grupo, todos trabalham em conjunto, eles envolvem o seu usuário, envolvem os patrocinadores, os gestores, as partes interessadas todas, para colaborar, para que esse teste seja muito mais rápido e efetivo, né? Então, isso faz com que a cultura das startups, a cultura digital, ela floresça, né, em resultados muito mais expressivos do que na nossa cultura tradicional. E aí, por exatamente isso que vem o quarto atributo, que é a cultura aberta. Então, a extensão de parcerias com redes externas, fornecedores terceirizados, né, no caso de empresas que estão, né, tentando desenvolver a sua cultura digital, contato com as startups exatamente para poder absorver, né, parte dessa cultura, né, e os clientes, né, eu ou clientes, quer dizer, então, por tudo que eu falei, dentro do ciclo de aprender para construir, construir para aprender, a cultura aberta fica muito clara, não precisa nem explicar muito, né, sobre a importância de ter essa cultura aberta e como as startups já são completamente abertas aos seus ecossistemas. O quinto atributo, Digital First Mindset, também não tem o que discutir. Né? Dentro das startups que já começam com o DNA completamente digital, né? Então, a mentalidade em que as soluções digitais são o padrão a seguir, ela já vem desde o momento que vai ter a primeira ideia. Nem se pensa, hoje em dia, dentro de uma startup, alguma ideia que não seja baseada no digital. Por que o digital é tão importante? Primeiro, por conta da conectividade, né, distribuída, porque com o digital você se conecta rapidamente
E segundo, porque essa conexão ela é toda mapeada com os dados que vão gerar o feedback qualitativo para a próxima etapa. Então, fica muito claro, né, essa questão de por que eu sempre trabalho no digital, né, sem comentários. O sexto atributo, agilidade e flexibilidade. Então, velocidade e dinamismo na tomada de decisões, a capacidade da organização de se adaptar às mudanças, às demandas e tecnologias, é fundamental hoje em dia. E é óbvio, por quê? Se a gente está vendo as startups trabalharem nesses ciclos ágeis de uma forma extremamente focada em problemas que são identificados, né, as soluções que elas propõem são identificadas como as suas hipóteses válidas ou inválidas de uma forma muito rápida, nenhuma empresa que trabalha hoje de forma tradicional, né, e que leva muito tempo para poder gerar esses testes, vai conseguir acompanhar. E aí, essa cultura de agilidade e flexibilidade, ela tem que se embrenhar dentro das empresas tradicionais. Então, quando a gente fala de uma empresa tradicional gerenciada por estruturas de comando e controle, onde você tem, né, uma certa burocracia entre idas e vindas e pouca conectividade, né, colaborativa entre as diversas áreas da empresa, é óbvio que a agilidade e a flexibilidade ficam prejudicadas. Então, é por isso que todo mundo tem falado agora, né, que as empresas precisam se horizontalizar. Elas precisam criar estruturas mais ágeis e flexíveis. Normalmente agora, inclusive, as maiores empresas, as empresas que estão tentando fazer essa transformação, trazendo startups para dentro da empresa ou criando modelos de startup dentro da própria empresa para poder gerar essa agilidade, essa flexibilidade, de uma forma até estanque dentro da empresa, mas para depois o quê? Disseminar essa cultura, né, porque eles precisam experimentar de uma forma mais controlada, né, principalmente as empresas que hoje ainda estão com seus produtos mais tradicionais ainda, obtendo resultados, tendo lucros, mas sabendo o risco que está correndo, né, de a qualquer momento uma garagem dessa aparecer uma empresa totalmente digital que varre o mercado, né, principalmente por conta dessa alta da rede distribuída e da alta segmentação, né, do mercado hoje em dia, e que essa segmentação permite, né, que empresas pequenas e possam oferecer soluções muito customizadas, muito específicas, e conquistar um usuário que antes era usuário de um produto best-seller, mas mais geral, mais genérico, de uma empresa de sucesso, né? Essas experiências digitais, né? Não só o produto, mas a experiência que essas empresas, essas novas empresas nichadas estão trazendo, né, para o usuário, em termos de agilidade e flexibilidade, em termos de experiências mais voltadas ao problema específico e à questão específica de um determinado tipo de cliente. Então, assim, enquanto, né, as empresas tradicionais elas miravam uma quantidade grande de clientes e que lá dentro dessa quantidade tinha muita gente misturada que, puxa, na média, né, pode consumir o meu produto, no momento que eu estou trabalhando com agilidade, flexibilidade, a startup, mirando em nichos específicos, usuário, não vou querer a média, eu vou querer o que é mais específico para mim. Né? E essa mudança é que está causando, né, toda essa revolução, né, disruptiva em vários mercados. Então, agilidade e flexibilidade nas startups é trabalhar com esse conceito que é o mínimo produto viável, produto mínimo viável. Né? Onde o objetivo principal no momento é testar hipóteses, não ganhar dinheiro. Então, qualquer recurso adicional é considerado desperdício. Então, o ótimo é inimigo do bom, o importante é aprender sobre os clientes, né? Se as premissas estiverem erradas, a ideia é abandonada, e aí a gente vem, esse desenho aqui é sempre mostrado, né, quando se fala do produto mínimo viável, que, na verdade, desde o primeiro momento, se o produto, aqui no caso desse desenho,
ele é um produto, uma solução de mobilidade, primeiro ciclo eu tenho que permitir que o meu usuário se mova. Então, ao invés de eu pensar já que eu tenho que construir um carro, entregar e produzir uma roda, para depois produzir um eixo, para depois colocar caçamba, e só lá no estágio 4 eu ter uma possibilidade de fazer o carro se mover, né? Aqui, no modelo da startup, no modelo do produto mínimo viável, não. Ele já se move, já, mesmo sendo com skate no momento, depois a gente coloca aqui, né, vira um patinete, né, para melhorar a parte da coluna, depois já é uma bicicleta, uma moto, aí sim vira um carro. Mas, de qualquer modo, em todo ciclo, existe a inovação, existe o resultado, existe a solução do problema que foi colocado. Essa solução, ela vai... A gente pode ver aí todas essas empresas, né, que a gente consome os seus aplicativos, né? Quem lembra, e não faz muito tempo, como é que o WhatsApp começou, né, que era realmente, a gente só escrevia, né, só podia escrever o texto, e logo em seguida, o que eles queriam? Comunicação rápida. Agora tem comunicação rápida de tudo quanto é jeito, com vídeo, com áudio, enfim. Por quê? Porque a cada ciclo de melhoria, a experiência ela veio a melhorar, mas o resultado e a entrega, ela vem desde o primeiro momento. E com isso, uma vez que se testa uma hipótese, a hipótese é verdadeira e a hipótese resolve ou minimiza um determinado problema, as pessoas vão aderir, elas vão responder e vão aderir. E aí vão migrar para essa solução, né? Deixando as soluções mais lentas e que não são tão customizadas, elas ficam para trás. E aí entra, então, obviamente, o atributo 7, centricidade do cliente, né, que o uso das soluções digitais para expandir a base de clientes, transformar a sua experiência e co-criar novos produtos, na verdade, sim, esse atributo 7 eu falei desde o atributo 1. Né? Então, como é que funciona isso dentro das startups? Né? O mínimo produto viável, ele não é perfeito, mas deve ser incrível. Então, quando se vai criar esse produto, ele tem que ser, de fato, ele tem que ser possível de ser feito, ele tem que ser valioso, tanto para a empresa quanto para quem usa, tem que ser usável, tem que criar essa sensação do uau, ou seja, criar uma sensação do que, puxa, realmente ele foi no cerne do problema, ele acertou a hipótese que era me deu uma solução realmente, né, daquele esperada, né, alinhada à expectativa dos clientes. E outra coisa, de uma forma simples no começo. Né? Depois a gente vai refinando isso, mas já vai refinando de que forma? Com os dados recebidos do feedback do cliente, exatamente como o cliente quer. Então, é muito interessante, né, que quando a gente pensa no modelo fabril, né, do século XX, onde você tem uma estrutura, né, de tentar fazer o maior volume possível daqueles produtos que são best-seller, que vende para a maior quantidade de pessoas possível. Hoje, a gente, com a evolução da economia de plataforma e dos mercados de nicho, o que a gente quer é a experiência mais customizada e mais uau de todas para aquele meu usuário, que eu vou olhar para ele, às vezes é um conjunto pequeno, que, na verdade, ele vai se ampliando à medida que você vai entendendo que aquela hipótese ela pode ser ampliada para novos públicos. Mas, num primeiro momento, o trabalho, né, e a visão da centricidade do cliente nas startups é um cliente muito específico. Então, eles realmente selecionam o nicho de mercado, né, e o problema que ele vai resolver de uma forma que não é possível, né, empresas tradicionais com linhas de produção mais fabris, né, no sentido de uma visão linear e de uma produção em série, porque aqui não, aqui pode-se até se pensar numa produção em série, desde que ela seja customizável pelo cliente. Né? E isso é uma outra coisa que a gente tem que falar também.
Então, essa questão do DNA digital, como é que funciona isso? Né? Criar essa cultura digital, pelo que a gente viu, então, dentro de uma empresa tradicional, então, que já vem com a mentalidade de organização, de comando e controle, né? E se a gente está numa organização de comando e controle, a cultura normalmente é: deixa eu me fechar no meu grupo aqui, né, e trabalhar aqui, porque eu preciso, né, dentro dessa estrutura de comando e controle, para eu me destacar e subir no comando, nas hierarquias de comando, eu preciso ter a minha equipe forte, os meus projetos fortes. E aí você perde, né, essa questão da colaboração, da cultura aberta, da experiência co-criativa, e isso é muito difícil de quebrar. Por isso que o principal obstáculo da criação, do desenvolvimento da cultura, da transformação digital é a cultura, né? Porque você tem e principalmente o quê? Como a gente está, principalmente empresas tradicionais, que já vêm obtendo sucesso ao longo do tempo, com a sua forma de fazer, mesmo que ela esteja sendo, né, prejudicada, né, em termos de mercado, por novas organizações que vão mordendo as beiradinhas dos seus nichos ali, né, que muitas vezes ainda não atingiu o cerne de todos os clientes que ele tem ali, mas já está se observando, né, nas empresas tradicionais, perda sensível de clientes, né, e de usuários que querem uma experiência mais personalizada. Né? Então, essas organizações que não conseguirem desenvolver essa cultura digital, né, é complicado, principalmente quando a gente pensa exatamente estruturas de top-down, né, que agora a gente precisa trabalhar também abordagens de baixo para cima também. Ou seja, a gente precisa capacitar, inspirar os funcionários a construir essa cultura juntos. Né? Então, é uma tarefa muito difícil, muito complicada. E aí, essa codificação dentro da organização, ela, primeiro, né, você, enquanto, né, a empresa tradicional ela trabalhava com indicadores de desempenho, né, chaves, né, os KPIs, focados em resultado. Por que resultados? Né, porque a gente já tinha os produtos que a gente produz, a gente está querendo melhorar a nossa linha de produção, a gente quer ser cada vez mais eficiente, né, e eficaz, só que no momento que a gente tem novos problemas, situações não mapeadas e concorrentes, né, entrando em vários nichos que a gente atua e inovando, eu preciso agora, então, trabalhar com as minhas equipes, principalmente equipes que vão ter que ser baseadas agora em inovação e nessa transformação digital intensiva, em KPIs focadas em comportamentos, em vez de sucesso ou falha. É claro, se eu estou inovando, a possibilidade da inovação ter fracassos e falhas, e a minha hipótese está errada, é muito grande. Só que o comportamento de aprendizado que eu vou ter a partir do momento que eu lidar com a captura do feedback dos meus projetos, isso é o que vai me dar, né, a possibilidade de entender quem é que está dentro da minha equipe com comportamento que a falha gera aprendizado e gera a melhoria do próximo ciclo. Então, dentro dessa ideia de codificar o DNA digital, né, para você desenvolver essa cultura, você precisa estar focado mais em comportamento. Então, o comportamento, aí volta aquela até no podcast anterior, né, falando da importância, né, de desenvolver, então, o que? As soft skills, ou seja, o perfil comportamental para atuar na cultura digital, no modelo digital, que exatamente conflui com tudo que a gente tem falado aqui nos podcasts, que é o mindset digital. Ele trata o quê? De comportamento, né, diante de todos esses contextos que a gente está vendo. Né? Então, como a gente está vendo que o comportamento, por quê? O comportamento ele precisa modificar
para que eu não seja resistente à mudança. Então, eu preciso fazer, dentro dessa codificação, essa cultura digital mudar de forma tangível. Então, é preciso dar incentivos, é preciso dar capacitação, é preciso engajar as pessoas, né, nos projetos e nas iniciativas digitais. É preciso oferecer ferramentas de colaboração para aumentar essa transparência e alcançar os usuários. Porque quando a gente oferece ambientes colaborativos, que eles são mais transparentes e que a meritocracia começa a aparecer pelo fato de estar tudo acontecendo ali, a gente conseguir entender quem está gerando valor e quem não está gerando valor, e, obviamente, a geração desse valor, ela evidenciar, né, que quem gera valor ele está numa situação, dentro daqueles KPIs, um comportamento muito mais efetivo para a organização, né, isso faz com que as pessoas e as empresas passem a investir nas habilidades digitais que importam. Se eu consigo experimentar essa cultura digital, desenvolver esses projetos baseados nessa cultura ágil de produtos mínimos viáveis, né, e poder ter a percepção de como eu posso fazer a diferença dentro de pequenas equipes, eu vou trabalhar individualmente, e é isso que dentro dessa ideia do espaço Mindset Digital, que é investir nas habilidades digitais que importam. E que habilidades são essas? São habilidades que todo momento eu vou precisar desenvolver, porque a cada momento eu tenho novas tecnologias, novos problemas, novas questões, novas... agora a gente não está falando agora de metaverso. Isso é um novo paradigma que a gente vai ter que entrar agora, e a gente vai precisar investir nessas habilidades que importam para que a gente, como pessoa, né, e profissional, atue, né, de uma forma efetiva. E para isso é preciso de propósito, é preciso identificar, né, quando fala que investir nas habilidades digitais que importam para quem? Não só para as organizações, mas importam para a própria pessoa, que ela precisa se ligar, né, no seu propósito, né, se eu estou dentro daquela organização, sintonizado com aquela cultura, com aquele propósito, né, e dentro da minha visão de vida também, como um profissional digital, né, que cada vez mais os profissionais que estão vivendo intensamente esse mundo digital, eles passam a ter um propósito seguinte: poxa, eu quero ter mais autonomia, eu quero ter mais liberdade, né, de atuar. Por exemplo, eu estou aqui em Israel, eu consigo atuar em qualquer projeto e dentro das empresas, inclusive eu teletrabalho no Brasil quase todos os dias, daqui de Israel. Então, isso é um ponto, né? Eu preciso investir nessas habilidades digitais que me permitem ser produtivo no teletrabalho. Eu preciso, né, olhar para o que realmente eu faço de bom, né? Quais são os meus talentos e aquilo que eu gosto, porque se eu vou passar agora a vida toda estudando, né, para desenvolver novas habilidades que vão importar em cada contexto, em cada situação, e cada situação é nova, então eu preciso ter essa agilidade para aprender. Eu preciso fazer alguma coisa que eu goste, porque senão eu não vou dar conta de ser consistente nesse caminho. Então, isso é um outro ponto, né? Eu tenho que desenvolver aquilo que eu sou melhor, porque naquilo que eu sou pior, no modelo de comunidade distribuída, obviamente vai ter uma pessoa que é muito melhor do que eu naquilo e pode colaborar, né, de uma forma específica dentro de um ponto lá do projeto que eu não vou conseguir colaborar. Mas, por outro lado, se eu descobrir a minha singularidade, né, e o meu propósito, o meu objetivo, né, e começar a desenvolver essas habilidades que importam dentro da minha perspectiva, lógico, né, em conjunto com o que a empresa espera de mim como profissional, né? Porque dentro dessa cultura digital, eu preciso também, tanto como pessoa, como organização, adotar essa abordagem de um pensamento sistêmico para mudar a cultura. Então, esse pensamento sistêmico é onde eu me coloco, né, como profissional, dentro dessa estrutura de uma nova cultura digital. Né, onde eu me coloco como profissional, como propósito, como uma pessoa, como pai de família. Quer dizer, eu vi, né, ao longo
desses 2 anos, né, que a gente já está vivendo a pandemia, né, que houve a digitalização, mas o sacrifício, né, e o cansaço, a quantidade de burnout, a quantidade de pessoas que estão pedindo arrego, porque não estão dando conta, e muitas delas perdidas, porque já não sabem mais o que eles precisam aprender para fazer a diferença. Cada hora é uma ferramenta nova, cada hora é uma coisa nova que me pede, quer dizer, e eu vou continuar sendo um especialista em generalidades, em uma situação que cada dia tem uma coisa nova e eu vou ter que enfrentar isso tudo, né? Teve um podcast que eu fiz esses dias, né, que eu mostrei, né, uma tela que tinha mais de 40 possibilidades de atuação no meio digital. Quer dizer, como é que uma pessoa vai conseguir ser generalista hoje em dia, né, tendo tanta possibilidade, sendo que os profissionais digitais de verdade estão se especializando e estão dominando de uma forma em alto nível poucas competências. Eu, por exemplo, já tenho trabalhado, né, essa questão do mindset digital, de apropriação de ferramentas, de construção de ecossistemas digitais de aprendizagem. Já tem uns 10 anos que eu só faço isso, que eu só trabalho com isso. Claro, eu tenho feito outras coisas, mas a minha atenção e as minhas competências e o meu valor, ele está cada vez mais focado nisso que eu sei que eu posso fazer a diferença e que eu gosto de fazer. Então, quer dizer, eu tenho talento, eu gosto de fazer, isso me propicia estar aqui fazendo de Israel, conversando com vocês aí no Brasil, aqui de Israel, e ainda, por cima, poder ser bem remunerado por isso. Então, essa né, ideia do pensamento sistêmico, que aí vem o final aqui, implantar agentes de mudança e capacitar os funcionários para impulsionar a cultura digital. Então, essa questão do DNA digital, ele não somente é o DNA da organização, como a gente precisa implantar esse DNA na gente também. E implantar de uma forma que faça sentido com o nosso propósito de vida. Então, e aí com isso, se você tem essa clareza, né, desses pontos para o DNA, para codificar o DNA, é óbvio que abordagens top-down e bottom-up, elas são fundamentais. Por quê? Por exemplo, uma das abordagens, né, que as empresas .com já têm usado há algum tempo, são as OKR, que são objetivos e resultados chaves, que são negociados, né, metas negociadas de cima para baixo e de baixo para cima. Porque se eu preciso de profissionais, vamos dizer que eu sou um líder, e eu preciso que a minha equipe se engaje em aprender novas habilidades, em resolver novos problemas, né, em colaborar, né, e disseminar conhecimento. Então, eu preciso desenvolver inteligência coletiva. É óbvio que eu posso pedir, né, que posso determinar algumas metas, mas para eu poder engajar e comprometer essas pessoas que estão dentro da equipe, é preciso dar abertura para que elas se coloquem também no que elas acham que são capazes de se comprometer. E o que elas vão entregar. E a partir desse equilíbrio entre o que vem de cima e o que está embaixo, e a gente chega, né, a metas factíveis, desafiadoras, mas factíveis e também compartilhadas, não só com a liderança, mas com as equipes, isso é fundamental para esse DNA. Por quê? Porque eu preciso de pessoas que estão engajadas e que tenham a vontade de continuar crescendo. Então, o mindset que aqui a gente coloca é um mindset de crescimento, mindset de aprendizagem, mindset de novas habilidades. E para que isso aconteça, eu preciso estar confortável dentro do meu propósito. É óbvio que eu falo confortável, eu vou sair da minha zona de conforto em termos de conhecimento, mas eu preciso, os meus princípios e meus valores e meu propósito, eles têm que ter um tempo maior para eu poder desenvolver tudo que está em volta e que quando eu olho para mim e olho para aquilo que eu estou fazendo, que aquilo tudo faça sentido, porque é muito difícil. Então, esse meu caminho de 10 anos
trabalhando sobre essa questão de como desenvolver mindset digital, como melhorar essa interação entre as equipes, co-criar com equipes, tudo isso, puxa, foi muito desgaste. Foram muitos momentos que me deu vontade de desistir, muitos momentos que, né, a gente não viu o resultado logo, e aquilo, né, e outra coisa também, que a resistência cultural desempoderava, né, as pessoas, e muitas vezes a gente criava bolhas co-criativas dentro das organizações, e a estrutura ia lá e matava elas por conta, né, do pensamento tradicional. Então, tudo isso são coisas que, se a gente não tem esse propósito, né, mais de longo prazo, né, os princípios e valores mais definidos e fortes, a gente não consegue seguir em frente, a gente não tem consistência. Então, essa definição de uma visão clara e que tem um envolvimento visível da liderança, ou seja, por isso que o segundo pilar do mindset digital é a liderança empreendedora, porque a partir desse envolvimento da liderança, com essa visão clara de empreender e de criar todo esse contexto, né, e essa cultura junto com as pessoas, né, que estão na sua equipe, isso é o que vai fazer a diferença no DNA digital. E de uma certa forma, é muito mais simples você fazer isso numa startup, porque você já une pessoas, com um grupo pequeno de pessoas, já com muito mais afinidade a um propósito, do que numa empresa maior, do que numa empresa que vem há muitos anos fazendo coisas, né, buscando o espaço no mercado, com aquela visão antiga, né, de empurrar produtos para as pessoas. Agora é preciso puxar as pessoas para que elas possam te enxergar como sendo capazes de resolver os problemas dela. Então, o ser digital, o mindset digital, passa por essa codificação do DNA digital. O que mais que a gente tem aqui? Né? E isso significa o quê? Pessoas em primeiro lugar. Aí aqui, essa questão das pessoas, eu queria pontuar aqui, ó, que é uma coisa que eu tenho falado muito, e, né, e não é à toa que esse podcast é Pense Digital e Projete Seu Futuro Profissional, né? Vamos ver o que a gente acha desse perfil do profissional para o futuro. Né? Então, a gente fala de talento, comprometimento com a liderança, uma cultura conducente, ou seja, uma cultura que faz com que as pessoas elas tomem a autonomia e responsabilidade para conduzir, né, as suas ações e liderar muitas vezes, né, em momentos não pelo cargo, mas pela situação e pela necessidade, né, do contexto. Essa adoção de novas tecnologias, colaboração, inovação significativa, gerenciamento do conhecimento. Então, quer dizer, dentro dessa ideia do profissional digital, de uma carreira digital, a gente percebe, por tudo isso que a gente viu no podcast, né, que viver uma cultura digital com aqueles 7 atributos chaves e desenvolver um DNA, né, pessoal e organizacional passa por essa questão de uma mudança muito forte na nossa visão de carreira. Né? E a gente precisa, na verdade, estar feliz com aquilo que a gente escolhe para poder trabalhar, estar feliz com as competências que eu escolhi desenvolver e selecionar e que importam para a organização onde eu estou, né? Mas importam também para mim como profissional, porque a gente vai ver os mais jovens, eles já têm essa visão do propósito muito mais forte do que a gente, que é mais que já está numa fase mais madura, que cresceu, né, e se moldou como profissional no mercado tradicional. Os mais jovens, eles buscam essa questão do propósito porque a capacidade deles de se aprofundar e desenvolver competências e de lidar com essas mudanças, se não houver um propósito, não vai ter consistência. Então, essa percepção é fundamental, né, para que a gente possa conduzir as nossas carreiras daqui para frente. Então, é isso. O episódio de hoje é esse.
eu abro aqui para a Ingrid, se quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, né, e como é que está essa condução, se você já viu outros podcasts. Nesse momento, o que acontece? Como eu comecei o projeto há muito pouco tempo, e até, quer dizer, 7 episódios atrás, eu só trabalhava para empresas, né, e com empresas, então essa visibilidade ainda na internet ela é pequena. Mas como eu tenho certeza que esse assunto é um assunto fundamental, né, para todos nós daqui para frente, isso que eu estou deixando lá, cada podcast desse fica gravado lá no YouTube, daqui a um tempo eu acho que vai acontecer das pessoas começarem a prestar atenção nisso, porque muita gente fala, né, em ficar rico na internet, em ser o profissional do marketing digital, mas tem gente que não tem esse perfil, né, de empreendedorismo básico, mas pode ser um intraempreendedor, pode se descobrir até como empreendedor, se passar por essa mudança de mindset antes, né, porque o que a gente vê nessas ofertas, né, do digital na internet hoje em dia é uma coisa que não é típica. Pouquíssimas pessoas que entram nessa jogada, elas conseguem ir adiante por conta de não ter identificado o propósito delas, não ter identificado princípios e valores e poucas competências que vão fazer com que ela seja consistente, né, ao longo da vida profissional delas. Então, esse é o ponto que eu tô debatendo aqui, principal dos podcasts, é essa questão do mindset por conta da necessidade que a gente tem de colocar o propósito na frente de todo o resto. E aí depois, sim, depois, com esse propósito firme, os princípios e valores, aí eu sou capaz de me conectar com aquelas pessoas, né, e empresas que estão alinhadas com o meu propósito e desenvolver as minhas habilidades e competências para tentar resolver pelo menos alguma parte do problema, né, dentro de equipes multidisciplinares. Passo a palavra para você, fique à vontade. Bom, Lourenço, inicialmente, parabéns. Acho essa tua iniciativa absolutamente fantástica e extremamente importante. Então, você está super de parabéns por esse trabalho. A gente que trabalha na área de inovação, a gente sabe que é um trabalho de formiguinha, de operário, né? É fácil falar de inovação, é difícil implementar a inovação. Tá? Tem um grande caminho, né? De fato da ideia até o mercado. Então, eu estou te acompanhando, acho bárbaro esse trabalho, parabéns. Tá? Eu queria fazer um comentário só para me apresentar rapidamente. Eu presido o INEI, o Instituto Nacional de Empreendedorismo e Inovação. Tá? Nós somos uma organização que está passando agora por esse processo de transformação digital, então a gente está produtizando de forma digital muitos dos nossos serviços. A gente trabalha com projetos de inovação lato sensu, e também sou diretora de inovação e novos negócios do I2H, que nasceu como uma spin-off do INEI, dedicada especificamente para a inovação em saúde. Tá? Que legal. Então, Nossa, aqui em Israel é muito forte essa área de inovação. Isso. A gente tem contatos, eu quero aprofundar esse contato contigo, mas depois eu faço um contato com você para a gente poder trocar experiências e falar dos projetos que a gente está desenvolvendo aqui no Brasil. Mas o comentário que eu quero fazer, que eu tenho visto como uma grande dor, na realidade, tanto das nossas startups, assim como organizações de médio e grande porte, é o seguinte, a questão do gerenciamento do conhecimento. Tá? Eu vi no slide que você montou, né, no perfil, que você pergunta, né, sobre o perfil desse profissional, que 66% consideraram gerenciamento do conhecimento como um skill, né, um soft hard skill, né, porque implica nos dois elementos, super importante, né?
Agora, o que a gente tem visto muito é o seguinte: as startups adotando esse mindset mais de transformação é, digital, as organizações adotarem o modelo estilo startup, implementarem metodologias mais ágeis, né? Mas não fazem a gestão do conhecimento. Então, por exemplo, muito do conhecimento e do aprendizado, né, que é adquirido no desenvolvimento e na implementação dessas metodologias, elas não são retidas. Lourenço, ficam na cabeça das pessoas e a gente sabe que hoje em dia existe uma mobilidade muito grande, né? O pessoal ele vai de um projeto para outro, de uma empresa para outra, sem contar a possibilidade de trabalhar no mundo inteiro, como é o teu caso, né? Você pode trabalhar em projetos do mundo inteiro. Me chama muito a atenção que ainda hoje a gestão, gerenciamento desse conhecimento, ele acaba ficando num lugar quase que secundário, né? E isso cria graves problemas, né? Repetições improdutivas, não se aprende com erro, porque não se cria um repositório do que deu certo, do que deu errado, pontos de alerta, boas práticas, né? Queria te ouvir um pouco sobre você sabe esse ponto e como está sendo tratado isso em Israel, né? Você sabe que no Brasil, na época que eu estava indo no Brasil, eu vim para cá em 2019. Na época que eu trabalhei muito tempo como consultor nessa área de business, e virava e mexia, tinha esses projetos de gestão do conhecimento. E aí eu ia, junto com as consultorias, normalmente a gestão do conhecimento nas organizações trazia-se uma consultoria, né, para fazer o mapeamento daquilo de informação e conhecimento que deveria ser armazenado, desenvolvia-se um sistema, né, e no final das contas chamava o pessoal que deveria compartilhar o conhecimento para participar, quando já estava tudo mapeado, pronto, definido por uma equipe lá da consultoria, mais a equipe de planejamento estratégico, e aí o projeto ficava caríssimo, porque essas consultorias eram caras, né? E ninguém adotava, não funcionava. E aquilo para mim não fazia o menor engajamento. Não fazia o menor sentido. E aí o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar com o paradigma da cocriação na época, sei lá, 2007, 2008, desenvolvendo um modelo de criar campos de cocriação em ambientes, né, em plataformas digitais, onde a priori você não tinha processo, não tinha informação, não tinha nada. Você tinha uma oferta para que as pessoas que quisessem se engajar, elas começassem a compartilhar como uma comunidade de práticas, mas com um pouco mais de foco num determinado problema, numa questão, ou até num projeto. E aí a ideia era o seguinte: ao invés, então, de eu ter essa ordem da gestão do conhecimento tradicional, que é eu mapear, né, as bases de conhecimento os temas, né, o que eu quero que aquilo seja desenvolvido, né, criar um sistema, treinar e no final colocar as pessoas, a gente fazia o contrário. A gente dava o ambiente para as pessoas cocriarem, elas definiam os processos, definiam as ferramentas que iam trabalhar. Então eu fui gestor da internet do Tribunal Regional Federal do Rio, né, durante algum tempo, e eu implementei lá esse modelo. E aí eu comecei a ver as pessoas cocriando, e assim, cada coisa que a pessoa tinha uma ideia, eu oferecia 3, 4 ferramentas gratuitas, assim, para plugar como se fosse um Lego, e falava assim: você quer fazer isso? Experimenta essa, e tenta fazer e ver o que o seu público... E fazia esse modelo de MVP já lá nas antigas, nem tinha esse nome ainda, né? Mas propiciava o quê? Propiciava que as pessoas começassem a compartilhar
mas armazenar o conhecimento entre elas, dentro daquela bolha de cocriação, da forma como elas enxergavam que ia ser mais útil para mesmo que as pessoas que por ali passassem não continuassem. Por quê? Porque como era um engajamento espontâneo, então o que eu chamava de iniciativa digital espontânea. Espontaneamente, as pessoas se agregavam, elas descobriam uma forma de co-criar soluções e de armazenar essas informações, né, e de passar isso adiante. Por quê? Por conta do propósito. Porque eles tinham aquele propósito de resolver um problema juntos. E ali eles conseguiam criar, claro que é o que acontecia. Muitas vezes, isso até na minha... Depois eu fiz depois de várias experiências dessa, eu queria documentar isso de forma científica. E eu fiz um mestrado e levei esses projetos para dentro do mestrado, e eu acabei, infelizmente, caindo com uma professora orientadora que era adepta do processo pré-definido. E eu lá pregando que os meus projetos estavam funcionando com o processo pós-definido. Porque esse processo que a gente que se perde, né, se perde o conhecimento por conta de um processo que é pré-definido e não envolve, não engaja as pessoas que de fato vão cocriar e vão colaborar, ele nunca funciona direito. Ele pode funcionar até durante um certo tempo, enquanto aquilo tem algum patrocínio, alguma coisa de imposição, mas à medida que aquilo, principalmente quando você está no ambiente digital, que eu falo assim, olha, eu preciso disso para o meu problema. Você pode me dar essa funcionalidade? Você pode, olha, esse dado aqui que você está coletando aqui nesse formulário, ou que seja na sua ferramenta de gestão do conhecimento, é um dado que não me importa mais, o que me importa é esse outro aqui. E essa flexibilidade para mudar essa qualificação das informações, que principalmente hoje, no mundo dinâmico que a gente está, ela precisa estar na mão da pessoa que espontaneamente quer compartilhar o conhecimento. E então, aí eu vi essas experiências acontecerem, e hoje, se você for olhar para as novas ferramentas de produtividade, né, como o Teams, como o Asana, como o Trello, como aqui em Israel tem uma empresa muito forte, que esses dias eu fui visitar, Monday.com, que tem uma plataforma fantástica, e era uma startup que já, esses dias para trás, no ano passado, recebeu $300 milhões de aporte, então já está, né, globalizando. Então, o que acontece? São ambientes que permitem que as pessoas se apropriem e configurem as situações e o contexto de informação. Outra que é uma empresa de Curitiba, que é muito bacana também, que é a Pipefy, não sei se você já ouviu falar. Com certeza. Então, são plataformas hoje que as pessoas que vão se engajar e se apropriar delas elas próprias vão configurar a forma como aquela apropriação vai acontecer e como uma brincadeira de Lego. Porque além da própria plataforma, como todas elas têm APIs de conexão com outras plataformas, então você pega, por exemplo, hoje, uma plataforma que eu tenho usado muito nos meus cursos, que é a plataforma do Miro, e ela se conecta com o Zoom, ela se conecta com o Slack, ela se conecta com várias outras plataformas e permite o quê? Se eu tenho um grupo de trabalho que eu quero desenvolver determinadas coisas, então esse mês que passou, eu dei um treinamento no TRE, na escola do TRE do Paraná. Eu dei 2 meses antes, eu dei em Minas, e aí tinha uma pessoa do Paraná lá que levou o treinamento para o Paraná. E aí a gente desenvolveu, né, o nosso próprio ecossistema digital de aprendizagem para fomentar novidades na forma como eles podem pensar e desenvolver as ações educacionais. E aí eu sempre, nos meus cursos, eu coloco um projeto integrador para que as pessoas possam botar a mão na massa, experimentar essas plataformas, experimentar a forma de co-criar. E você precisa ver que barato que saiu um monte de coisas novas, né? E até eu coloquei esses comentários na minha página lá do curso,
né, no meu site, porque assim, é uma coisa bacana que em 3 semanas você consegue trabalhar um engajamento das pessoas, porque elas levaram o seu próprio projeto para dentro Isso. Eu do acho que curso, né? Então, essa dinâmica do gerenciamento de conhecimento, ela tem que partir o que eu chamo da cocriação interativa. Né? Tem um isso. paradigma da cocriação, que é você tem uma plataforma digital de engajamento aqui no meio, e você tem a estrutura da organização da empresa de um lado e tem as pessoas cocriando do outro. Né? Estou aqui. Então, se eu trago as pessoas para dentro da minha organização, com inovação aberta, crowdsourcing, essas coisas todas, o valor principal ainda é da empresa. Tem valor? Tem. Para projetos que às vezes pagam prêmio, né, que dão evidência profissional e tal, você consegue pontualmente levar as pessoas para resolverem problemas pontuais. Mas se você faz o contrário, você disponibiliza nessa plataforma de engajamento a possibilidade dessas pessoas se apropriarem dela e criarem o que elas estiverem interessadas em fazer ali, baseado em problemas reais que elas estão vivendo, você precisa ver como é diferente a Eu, possibilidade de inovação e de resultados. Então, nesse sentido da eu gestão do dou. conhecimento, eu acho mais importante do que gerir o conhecimento é criar bolhas de cocriação. Que Sim, essas sim. bolhas elas vão aparecer, as pessoas se conectam, e aí depois elas desaparecem. Mas aquilo que ficou em termos de mentalidade, de aprendizado, não se perde. Isso, né? É, nossa, a gente também tem visto assim, resultados fabulosos em termos da produtividade em vários setores, quando você abre esse espaço para que o outro se aproprie, né? Isso. E crie em cima. Então, você cria o espaço, fornece as ferramentas, esse movimento, até porque a galera, hoje em dia, independente da idade, né? É uma galera que tem um mindset muito mais maker, tá? Uhum. Então, fazer desses espaços um espaço de cocriação é absolutamente crítico, né? Para que eles possam dar vazão a esse desejo maker, tá? A gente obtém resultados assim absolutamente bárbaros com isso. Agora, eu vejo que o grande